Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar num paradoxo que fica bem no coração da fé. Por que pessoas profundamente religiosas, sabe, cheias de zelo por Deus, acabaram rejeitando o Messias que elas mesmas tanto esperavam? A chave para entender isso está lá em Romanos capítulo 10. Essa é a pergunta que tirava o sono do apóstolo Paulo. E olha, ele não estava falando de gente distante de Deus, não. Ele estava falando do seu próprio povo, os mais devotos, os mais dedicados. Como é que um zelo tão intenso pode levar a uma rejeição tão forte? É essa tensão que a gente vai desvendar agora. Bom, a primeira peça desse quebra-cabeça, segundo Paulo, não era a falta de paixão. Muito pelo contrário. A devoção era enorme. O problema era o alvo dessa paixão. Era um zelo que, na prática, era cego. E aqui, nas palavras do próprio Paulo, está o diagnóstico exato. Existia um fervor de verdade por Deus, uma energia que não dá para negar. Só que essa energia toda estava tão focada nas próprias tradições que não conseguiu reconhecer o ponto alto do plano de Deus bem ali, na frente deles, Cristo. A diferença é gritante, né? Um zelo sem conhecimento é como um incêndio na floresta. É poderoso, mas é caótico, destrutivo. Ele acaba transformando a fé num museu de regras, sabe? Tudo preservado, mas sem vida. Agora, o zelo guiado pelo conhecimento, isso é poder focado. Ele não só preserva, ele transforma, ele gera vida nova. E se tinha alguém que entendia essa mentalidade, era o próprio Paulo. Ele não falava como um simples observador, mas como alguém que viveu nesse extremo. Ele era o fariseu modelo, zeloso a ponto de perseguir a igreja, impecável na sua busca por uma justiça própria. Ele tinha todo o fervor que se pode imaginar, mas estava correndo na direção oposta ao plano de Deus. Pois é, esse zelo cego não aparece do nada. Ele é o resultado de uma escolha fundamental que todo ser humano enfrenta. Como é que a gente se torna justo diante de Deus? E aí, Paulo nos apresenta dois caminhos completamente opostos. De um lado está a nossa própria justiça. É um projeto que a gente tenta construir com o nosso esforço, com o nosso desempenho. Do outro lado tem a justiça que vem de Deus, que não é construída, mas é recebida como um presente, pela fé. O paradoxo é que o povo de Israel, nesse zelo todo para construir a sua própria justiça, acabou rejeitando aquela que Deus oferecia de graça. E só para não restar nenhuma dúvida sobre o valor dessa justiça que a gente constrói, o profeta Isaías usa uma das imagens mais chocantes da Bíblia. Ele diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapo imundo diante de Deus. É um jeito de dizer que o nosso esforço, por mais sincero que seja, é totalmente insuficiente. Então, se o nosso esforço em construir justiça falha, qual é a resposta? Paulo não pensa duas vezes. A solução não é mais esforço. A solução é uma pessoa, Cristo. Ele é o ponto final desse dilema. Olha que interessante, quando Paulo diz, lá em Romanos 10:4, que Cristo é o fim da lei, ele usa a palavra grega telos. E isso é fundamental. Não quer dizer que Cristo aboliu a lei, mas que ele é o alvo para onde a lei sempre apontou. Ele é o propósito final, o cumprimento perfeito dela. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Cristo fez tudo o que a lei indicava. Ele cumpriu as promessas dela, satisfez as exigências perfeitas e, o mais importante, pagou a penalidade que ela impunha sobre nós por causa do pecado. Ele completou a missão que era impossível para a gente. Pensa só nesse contraste. A lei nos mostra o padrão de perfeição que a gente não consegue alcançar e por isso nos condena. Já Cristo não só alcança esse padrão por nós, como também morre no nosso lugar para pagar a pena dessa condenação. Onde a lei exige, Cristo entrega. Onde a lei condena, Cristo salva. Ele é a solução completa para o problema que a lei revela. Certo, a solução é Cristo. Mas se a solução é algo tão grandioso, como a gente alcança isso? E é aqui que Paulo mostra que o caminho para essa salvação não é complicado ou distante. É surpreendentemente próximo e acessível a todo mundo. Paulo, então, desmonta essa ideia de que a salvação exige alguma jornada heróica. Ninguém precisa escalar os céus ou descer ao abismo. E por quê? Porque Cristo já fez essa jornada por nós. O trabalho pesado, digamos assim, já está concluído. Então, onde é que a gente encontra essa mensagem? Não numa busca distante, mas bem perto. Ela chega aos nossos ouvidos pela proclamação do Evangelho. A fé não é algo que a gente encontra por aí, é algo que a gente ouve.
Isso nos leva a um dos versículos mais centrais de Romanos. A resposta da fé tem dois lados inseparáveis. Uma convicção interna, no coração, de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e uma declaração externa, com a boca, de que Ele é o Senhor, o soberano da vida, e o resultado disso é a salvação. E essa palavra confessar é bem mais profunda do que parece. Em grego, homologeos significa declarar publicamente a sua aliança. Pensa bem, no mundo onde todo mundo dizia César é Senhor, confessar Jesus é Senhor era uma transferência radical de lealdade. É admitir uma nova autoridade suprema sobre a própria vida. O resultado dessa confissão é revolucionário. Ela simplesmente demole todas as barreiras. No mundo dividido por etnia, por status, a mensagem era de que o mesmo Senhor, com as mesmas riquezas, está disponível para qualquer um que o invoque. Judeu ou gentil não faz a menor diferença. Uma ideia radicalmente inclusiva. Para terminar, Paulo nos mostra a mecânica de como essa fé se espalha pelo mundo. Não é por acaso, sabe? Existe uma lógica, uma corrente que não se quebra e que leva a mensagem adiante. Paulo, então, nos mostra essa mecânica, essa corrente lógica e inquebrável. Ele raciocina de trás para frente. A salvação depende de invocar o nome do Senhor, que depende de crer nele, que depende de ouvir sobre ele, que depende de um pregador, que depende de ser enviado. A implicação disso é enorme. A salvação pessoal de alguém está ligada diretamente à missão ativa de outra pessoa. E aqui está a grande conclusão dessa corrente. A fé não nasce do nada. Não é algo que a gente cria por conta própria. A fé vem por ouvir uma mensagem específica, a palavra sobre Cristo. Isso torna a pregação não só importante, mas essencial. É um método de Deus. E essa palavra nunca é neutra. Ela age como uma espada de dois gumes. Para quem a recebe de coração aberto, ela corta para curar, para trazer vida. Mas para quem resiste, esse mesmo corte expõe e confirma a incredulidade. Ninguém a ouve e permanece o mesmo. Ela sempre exige uma resposta. Isso nos traz de volta àquela dolorosa pergunta do início. O que acontece quando a corrente da salvação funciona, a mensagem é pregada, é ouvida, mas mesmo assim é rejeitada? Paulo precisa confrontar essa dura realidade. A análise de Paulo termina não com uma fórmula fechada, mas com essa imagem, comovente de Deus, citada lá de Isaías. Uma imagem de braços estendidos, dia após dia, para um povo que se recusa a aceitar o convite. É um final que não resolve todo o mistério, mas que nos deixa refletindo sobre um paradoxo ainda maior: a incrível paciência da graça divina diante da persistente rejeição humana.